eu honro a minha mãe quando eu olho para trás, eu olho para a nossa história, eu olho para o passado, acolho a história da minha mãe, acolho suas escolhas, acolho a forma de vida que ela decidiu, né, desenvolver. Acolho, respeito e sigo a minha vida fazendo uma história de vida a partir dela, mas totalmente diferente. A minha mãe é uma referência, mas a partir dessa referência que eu respeito, acolho e amo e guardo no meu coração em gratidão, eu faço uma nova história. Eu me lembro que a minha mãe, ela era um pouco enjoada para comer, né? Minha mãe foi uma mulher muito guerreira, tinha um histórico de escassez muito grande, assim como meu pai. E eu lembro que quando sobrava um dinheirinho, ela comprava queijo, né? Ela comprava mortadela para mim e para o meu pai e guardava o queijo para ela comer. E eu vi aquilo, eu era criança, eu vi aquilo e eu não entendia, mas eu lembro dela falando, eu não gosto de mortadela, eu não gosto de linguiça, eu não gosto de salsicha. Então ela guardava o queijo para ela. E eu e meu pai comia mortadela e linguiça de boa. E recentemente eu tive essa lembrança, né? Mas por que que essa lembrança foi ativada em mim? Porque o meu esposo, ele é o provedor da minha casa, né? Ele é a força, né, de sustento dessa casa, abaixo de Deus. E o meu esposo, ele sabe que eu gosto muito de queijo. Eu adoro queijo. Todo tipo de queijo que você imaginar eu gosto. Eu adoro comer uma tapioca de queijo. Eu adoro queijo parmesão fresquinho ralado no macarrão. Meu Deus, que delícia. Eu adoro queijo. Todo tipo de queijo eu gosto muito. Então, sempre que o meu esposo ele vem do trabalho, que ele passa em algum lugar que ele vê queijo, ele traz para mim, né? Várias opções de queijos. Ele sempre traz. Ele sempre garante que eu tenha no mínimo 3 opções de queijo na minha casa. O requeijão, então, nem se fala, né? Porque eu amo queijo de verdade. E recentemente, quando meu esposo chegou da feira, que ele trouxe, olha a gordinha, ele me chamou de gordinha. Por quê? Porque quando a gente se conheceu, eu tinha 54 quilos, querido. Hoje eu tô com mais de quase 30 quilos a mais e ele me chama de gordinha. É uma forma carinhosa que ele tem de se referir a mim. E tudo bem. E ele falou, olha gordinha, eu vi umas promoções de queijo na feira, eu trouxe teus queijos. E aquilo, gente, me trouxe à memória a minha mãe. Eu lembrei quando a minha mãe ele escondia queijo para comer, porque era tanta escassez, tanta pobreza, tanta miséria, que não dava para o queijo ser dividido, e ela tinha um paladar mais refinado. Minha mãe sempre foi dona de casa, trabalhava nas casas dos outros, então ela aprendeu a comer o que é bom nas casas dos outros. Mas a sua realidade era bem diferente, né? Então eu lembrei disso, eu falei, meu Deus, no mesmo momento eu mergulhei nessa memória e eu comecei a agradecer a minha mãe, sabe? Eu falei, mãe, obrigada. Obrigada, mãe. Obrigada por tudo. Eu te agradeço. E comecei a entrar numa imersão emocional com a minha mãe, falando, mãe, olha que quantas opções de queijos eu tenho. A referência da minha história e o queijo que eu tenho com a minha mãe é ela guardando, escondendo o queijo para poder comer. Porque eu e meu pai comíamos a mortadela e ela o queijo, né? Porque não dava para dividir. E eu falei, mãe, olha só quantas opções de queijo eu tenho, mãe. E eu quero honrar a senhora neste momento, mãe. Eu quero agradecer a senhora por tudo. Quero falar para a senhora, mãe, que eu estou honrando a tua história, fazendo
aquilo que está dentro do meu alcance para fazer da tua história uma referência de uma história ainda melhor para o nosso sistema familiar, para as mulheres do nosso sistema familiar. Eu falei, olha mãe, o meu esposo, toda vez que passa na feira, que ele vê queijo em algum lugar, que ele sabe que eu gosto, ele traz o queijo para mim, mãe. Mãe, eu não preciso esconder o queijo, porque hoje eu tenho queijo em abundância. Mas eu sei que eu só vivo essa história hoje porque a senhora pagou o preço antes de mim. Então eu honro a minha mãe. A história dela é uma referência para mim, é uma base. A história dela não determina o que eu vou fazer na minha história, mas é uma base. Honre a sua mãe. Qual é a lembrança que você tem da sua mãe? Dê um novo olhar para suas lembranças em relação à sua mãe. Olha para trás, acolhe a história dela, respeita a história dela e eu tenho certeza que a tua vida vai fluir quando você aprender a acolher a sua mãe no seu coração, respeitar e dessa referência que é a história da tua mãe, você fazer uma história nova e ainda melhor. Não porque você é melhor que a sua mãe, mas porque você tem a força dela, porque ela já preparou o caminho para você fazer melhor. Até o próximo vídeo.